Fala pessoal, beleza? Hoje dia 18 de agosto, quarta-feira, bora para mais um fechamento de mercado aí para vocês, começando primeiramente a análise aqui pelo índice e depois passando para o dólar, beleza? Bom pessoal, hoje o índice abriu um gap de alta aqui de aproximadamente 700 pontos, a gente já percebe uma pressão vendedora pela manhã, né? Logo aqui nos quatro primeiros candles do dia. E como houve um gap, né, e as médias estavam distantes do preço, a gente percebe que foi um trade basicamente de recuperação até as médias. Quando o mercado ele chegou até as médias, a gente consegue perceber a presença da VWAP do dia anterior, que normalmente ela serve como região de suporte ou resistência para o dia seguinte, né? Hoje não foi diferente. Então a gente percebe que o mercado caiu, travou aqui na VWAP e subiu, tá? Quando o mercado fez esse retorno e caiu, tá? Quando ele perdeu esse fundo aqui com essa barra de ignição, pessoal, ele basicamente acionou um pivô de baixa, tá? Então é até interessante notar que se a gente pegar esse topo aqui com esse fundo, tá? Aqui geraria uma oportunidade de venda, claro que com o stop um pouco mais salgado, né? Mas se a gente projetar esse alvo aqui, olha lá onde que o mercado veio, tá? O mercado simplesmente cravou aqui. Só que essa região, além de ser uma região de fundo aqui de ontem também, se a gente pega o topo de hoje com esse fundo de ontem, a gente percebe que é uma região de confluência com os 50% também dessa retração, né? Então, a gente tinha esse cenário aqui da retração de ontem e a gente tinha esse cenário aqui do pivôzinho de baixo de hoje, tá? Que convergiram exatamente para a mesma região, beleza? Olha lá. Então, quando o mercado ele pegou essa região aqui, deixa eu apagar aqui esse fibo maior. Quando o mercado ele pegou aqui essa região, a gente percebe que ele deixou um padrão que basicamente é chamado aqui de preço de fechamento de reversão, né? É um padrão muito forte, aí, muito usado pelas pessoas que operam price action em regiões de extremidade. Então o mercado acabou travando nesse suporte aqui, nesse alvo de FIBO, fez o preço de fechamento de reversão, e aí o mercado fez o quê? O mercado tinha caído, né? Ele recuperou aqui dentro da zona de 50 com 61%. Mais uma vez a VWAP fez preço, porque antes a VWAP aqui era um suporte, depois que esse suporte foi rompido virou resistência, e aí o mercado fez essa barra de inversão. Quando o mercado fez essa barra de inversão, ele caracterizou o quê? Continuidade de movimento, né? E aí quando ele perdeu esse suporte aqui, galera, quando ele perdeu esse suporte, basicamente aqui foi acionado, tá, uma continuidade da venda, e o mercado fez uma figura gráfica aqui dentro dos padrões de price action, é um padrão aí de reversão, né? Às vezes com a média móvel atrapalha a visualização, mas se eu tirar a média aqui, ó, o que vai acontecer? Olha o que o mercado fez. O mercado basicamente fez um ombro, uma cabeça, um gap e um ombro, tá? Então ele acionou aqui um ombro, cabeça, ombro, que é a figura de reversão, com uma neckline bem definida aqui, e a partir disso ele veio buscando alvos para baixo. Inclusive se eu utilizo esse pivôzinho aqui do primeiro candle do dia, né, com a máxima e esse fundo aqui, ó, se eu desço esses níveis até o pé do pivô, olha lá onde que projeta. O primeiro alvo estaria aqui, né, como já pegou. O segundo alvo estaria aqui. E o terceiro alvo estaria aqui embaixo, tá? Que quando o mercado fez essa inversão aqui forte para cima, ele ficou devendo aqui um alvo de FIBO e depois o mercado voltou para baixo, tá? Voltando aqui para o cenário das médias móveis, galera, um cenário um pouquinho mais técnico, o que aconteceu? Quando o mercado ele cravou aqui essa região, a gente percebe que ele afastou, né, da média móvel. Ah, e aqui embaixo também é interessante comentar, por quê? Porque o mercado ele subiu reto também, né? Se a gente considera o gap como referência, o mercado ele fez esse movimento, ele fez esse movimento aqui, e depois quando ele perdeu aqui, ele acionou, né, esse espelhamento em A, essa recuperação em A. Então quem trabalhou também com esse cenário aqui de venda, deve ter pego esse topo, esse fundo e projetado para baixo, né? Então o mercado ele acabou vindo pegar aqui nesse alvo, beleza? Então quando o mercado ele fez esse distanciamento das médias menores, quem tinha vendido aqui nesse candle provavelmente tinha colocado o stop aqui em cima, né? E quando o mercado ancorou na 9 e virou para baixo, provavelmente o stop técnico daqui desceu para cá. Só que olha o tamanho dessa barra aqui que inverteu, né? Inverteu a direção do mercado. Então provavelmente quem desceu o stop, né, saiu da operação, e quem não colocou stop, né, provavelmente acabou estopando aí no dedo por conta do fluxo que entrou, ou acabou tomando spread, né, por causa que entrou aqui uma volatilidade muito grande, né? Só esse candle aqui basicamente foi um candle de 630 pontos, né? E se a gente pega esse fundo com esse topo do dia prévio,
a gente percebe que essa região aqui foi uma região de 61,8, tá? E esse 61,8 mais uma vez teve interferência aqui da região da VWAP com os topos anteriores, tá? Então olha lá, a VWAP está aqui, o fundo está aqui, aqui teve topo e agora a gente sente pressão de venda aqui nessa região. Então na mesma proporção que o mercado subiu para o 61, ele fez a devolutiva, tá? Empurrou o mercado para baixo novamente, beleza? Então, dentro desse cenário, como o mercado ele veio aqui e pegou o alvo de FIBO que estava faltando, pessoal, como eu comentei com vocês, né? Esse espelhamento que se a gente projeta, o alvo de FIBO estaria aqui, tá? Que conflui basicamente aqui com o mesmo nível da projeção. E aqui também para ajudar, né? É uma região de trava do dia anterior, né? Que é uma região de suporte. Se a gente estender aqui, a gente percebe que os preços foram travados aqui no dia de ontem nessa região. E aqui nessa região não foi diferente, né? Entrou muita pressão de compra. Aqui a gente consegue perceber várias sombras para baixo, que isso mostra o quê? Defesa dos comprados, né? Então não estão deixando o preço passar. E como aconteceu isso, o mercado acabou recuando para essa região, né? Se eu pego esse topo com esses fundos, né, a retração que aconteceu aqui também foi na região de 61,8. Então, por que o mercado não desenvolveu nessa região? Porque eu considero que essa região, basicamente, galera, foi uma região onde as médias estavam flat, né? Vocês percebam que a VWAP está cortando os preços de forma horizontal, a 50 está horizontal, a 20 com a 9 está sem direção nenhuma. Então, quando acontece esse tipo de situação, é onde o mercado basicamente faz uma barra de ignição, você entra, ele vai lá e te estopa. Aí ele faz uma barra de ignição para cima, você compra e ele volta para baixo. Aí ele faz uma barra para baixo, você vende e é estopado lá em cima. Compra lá em cima e é estopado embaixo. Por quê? Porque o mercado não tem direção. Quando as médias estão flat, né, é onde provavelmente as pessoas têm mais dificuldade de operar. Então, nesse cenário, tem que colocar a bunda na parede e esperar uma boa oportunidade. E dentro disso, tá, o mercado aqui, graficamente falando, ele fez alguns sinais técnicos que quem gosta de operar aí price action deve ter visto, né? E se não viu, eu vou mostrar aqui para vocês, tá? O que o mercado fez aqui? Primeiro ponto, ele fez uma angulação, basicamente, de um fundo arredondado, tá? Aqui a gente consegue perceber nitidamente que temos essa angulação de forma clara, tá? Fundo arredondado, para quem não sabe, via price action, é sinal de reversão, né? Então, nesse caso, a gente consegue perceber aqui nitidamente essas regiões, tá? Olha lá, que foram ancoradas aqui pelo preço. Então, o mercado fez uma angulação de fundo arredondado, quando rompeu aqui, duplica essa amplitude para cima, né? Essa outra visão que eu comentei com vocês, elas também podem ser utilizadas aqui, as caixinhas, né? A projeção, e como eu comentei, né? Basicamente é uma recuperação em V. Quando rompeu esse topo aqui, você copia esse range, cola e projeta para cima, né? Percebam que o mercado foi lá pegar, beleza? E o outro cenário via price action que também dá para fazer é que o mercado trabalhou aqui de forma descendente, né? Com topos descendentes e com fundos ascendentes. Então, dentro desse cenário, o que a gente tinha? A gente tinha um triângulo, né? E quando o mercado acionou esse rompimento, deu a continuidade aí, né? A favor da tendência, a favor das médias móveis, beleza? Então, essas foram as três variáveis, né, que o mercado acabou deixando aqui para nós dentro de uma interpretação um pouco mais discricionária, né? Um pouco mais subjetiva. E depois acionou de fato a compra através de uma confirmação aqui objetiva, tá? Quem trabalhou com esse cenário aqui, pessoal, né, como eu comentei, desse topo como referência e depois que houve um pullback e a confirmação, tá? Ou quem já pegou a compra antes, bastava pegar esse fundo, esse topo, né? Porque o mercado fez uma recuperação em V. Se você pegasse esse cenário e projetasse, aqui seria o primeiro alvo e aqui foi o segundo alvo, tá? O 100% projetado da caixinha, beleza? Então, quando o mercado chegou nessa região, se a gente der um zoom out aqui, pessoal, a gente consegue perceber que lá do topo do dia 13, com o fundo prévio de ontem até então, se a gente projeta, se a gente faz essa retração, a gente consegue perceber que essa exaustão aqui, que basicamente foi no mesmo nível, né, desse espelhamento projetado, tá? Percebam que o 100% projetado do dia de hoje conflui exatamente com os 50% dessa queda inteira. E essa queda inteira, inclusive, é uma região de troca de polaridade. Estão vendo? Ó? Esse fundo aqui era uma resistência, era um suporte, e agora esse suporte virou o quê?
virou uma resistência. Então, quando o mercado chegou nessa resistência, o que a gente consegue perceber? Que teve defesa dos vendidos, né? E o mercado foi pressionado para baixo. Então, quando o mercado ele foi pressionado aqui para baixo, as médias móveis ainda estavam ascendentes. O mercado, inclusive, ele travou no 61% dessa retração, percebam? Né? O mercado caiu, recuou no 61% e fez a inversão. Quando fez a inversão, aí ele basicamente acionou, né, uma figura gráfica também que é o topo duplo, né, ou M, que numa região de resistência, quando o mercado ele falha continuidade de movimento e vira para baixo, né, perdendo essa neckline aqui, né, ele ativa essa figura gráfica. E aqui, inclusive, foi perfeito, né, porque quando o mercado caiu, a gente percebe que o mercado fez o pullback, trocou polaridade, aqui era suporte, agora virou resistência, com a ancoragem das médias móveis e depois o mercado veio para baixo. Então quem viu esse cenário basicamente poderia pegar esse range inteiro, né, que eu sempre comento com vocês, e aí vir projetando, né, o 100% desse range projetado seria aqui, né. Percebam que quando pegou o 100% o mercado defendeu, mas quando ele passou para cá, ele caracterizou uma terceira caixinha projetada. Se a gente pegasse e projetasse aqui, olha lá onde o mercado foi, tá? Então o mercado ele acabou pegando na verdade duas caixinhas projetadas de 100% desse range inicial aqui, beleza? Então essa foi a minha visão aí do índice no dia de hoje. Já em relação ao dólar, pessoal, o dólar acabou fazendo um cenário bem interessante, tá? Porque se a gente pega o dólar dentro de um cenário um pouquinho mais macro, né, vamos dizer assim, dar um zoom out, olha o que o dólar está fazendo. O dólar ele estava num triângulo basicamente ascendente, né? Porque ele está vindo de baixo para cima, fez essa angulação, né? E hoje ele acabou rompendo essa angulação para cima, né? E quando ele rompeu essa angulação para cima, vamos primeiro falar aqui do cenário intraday, tá? Ele rompeu, no começo do dia ele estava congestionado, né? Ele até estava caindo aqui num formato de um canalzinho, né? Uma bandeira, se a gente considerar. Vamos pegar aqui, ó. Tirar aqui para vocês verem. Beleza? Então ele estava caindo, né? De uma forma bem congestionada, com as médias flat, mas aí entrou fluxo, né, pessoal? Inclusive aqui, ó, se a gente observar, percebam a VWAP do dia anterior aqui como faz pressão, ó. Fez pressão no dólar, entrou fluxo, foi impulsionado para cima. Aqui basicamente acabou acionando um gatilho, né? Quem gosta de PA aí deve ter pego essa oportunidade. E aí, quando o mercado passou aqui para cima, as médias alinharam junto com a VWAP, o mercado pivotou e aí deu ignição. E aí, a partir disso, né, galera, o mercado não voltou mais. A gente consegue perceber que todas as vezes que ele ancorou na 9, deu bons gatilhos de entrada, né? Aqui ele fez uma correção um pouco mais profunda, trocou polaridade com a cabeça do pivô anterior, né? Aqui, essa região de resistência acabou virando uma região de suporte. Depois que o mercado quebrou essa angulação de novo, através desse candle, foi buscar outros alvos de FIBO, né? Então, quem trabalhou com um cenário um pouquinho mais micro, né, deve ter pego esse fundo, esse topo aqui e projetado esses alvos, né? Aqui foi o primeiro alvo, aqui foi o segundo alvo. Então, percebam que o mercado acabou cumprindo perfeitamente esses alvos aqui desse pivô, né? Se você desse um zoom out aqui um pouquinho mais para trás, você conseguiria ver também que o mercado fez o que? Ele ativou basicamente um espelhamento, né? Então daria também para você pegar aqui, por exemplo, esse fundo, esse topo, e aí projeta 1, 2, 3, né? Então aqui a gente percebe que o dólar chegou bem perto. Mas se a gente pega, galera, um cenário um pouco mais macro, que basicamente foi toda essa recuperação em V, porque aqui, não sei se vocês concordam, mas por exemplo, o mercado tinha deixado um topo isolado e deixou um fundo isolado aqui embaixo, certo? Então ele fez esse movimento. Demorou, óbvio, né? Desde o dia 11 aqui, né? Basicamente 7 dias. Demorou 7 dias para ultrapassar essa região. Quando ele passou esse topo aqui, basicamente ele foi cumprir alvo de FIBO. Daí você pega todo esse movimento IV e projeta para cima. Se você fizesse isso, olha lá onde o dólar foi hoje. Tá? A gente pega esse movimento e projeta para cima. Tá? Então percebam que o dólar ele acabou cravando também, acabou cumprindo o alvo aí de um espelhamento mais macro, tá? Que basicamente aqui é o topo do dia 9 com o fundo do dia 11, beleza? Então tem diversos outros cenários também que dariam para ser trabalhados, né? Como por exemplo, esse primeiro pivô maior, né? Porque se a gente for pegar esse fundo com esse topo, a gente percebe que o dólar cravou aqui no 50%. Se eu pego e puxo aqui para cima desse topo, a gente percebe que o dólar cravou no 50%. Né? E se eu puxo aqui,
por exemplo, eu também percebo que o dólar cravou no 50%. E quando eu vou fazer a projeção para cima, eu posso utilizar algum desses topos também como referência para buscar os alvos, né? Então percebam que também funcionaria, certo? Também funcionaria. Se eu pego esse primeiro alvo aqui, ó, esse primeiro topo para buscar, olha lá, o primeiro alvo estaria aqui, segundo alvo estaria aqui, e o terceiro alvo não pegou, né? Faltou pouco. Se eu uso esse segundo topo aqui para buscar uma referência, eu projetaria o primeiro alvo aqui e o segundo alvo aqui, tá? Olha lá onde o dólar pegou, na máxima, né? E se eu pego esse último alvo aqui, que a retração foi uma retração maior no 50 também, olha lá onde o dólar foi, no primeiro alvo, né? O segundo alvo acabou não pegando, obviamente. Então, tudo é uma questão de perspectiva e de como que você tem a visão ali, né, na hora de trabalhar. Se você vai trabalhar com uma estrutura somente micro ou uma estrutura um pouco mais macro em confluência com a estrutura micro também. Beleza, pessoal? Então, o dólar basicamente aqui, claro que pelo tempo gráfico de 2 minutos, ele gerou muito mais oportunidades, né? Oportunidades seguras, com stop baratos e alvos longos. Mas pelos 5 minutos, se a gente for falar de gatilhos, basicamente ele gerou gatilho aqui, ele gerou um gatilho possivelmente aqui, né, que fez 1, 2, 3 de compra. Aqui foi uma barra ignorada, ancorada na 9, ativando o pivô de alta. Aqui basicamente foi uma continuidade de movimento. Esse candle aqui também foi um gatilho, entretanto ele acabou travando aqui no topo, né, e fez a inversão. Então aqui basicamente, né, quem veio escalonando a operação, quem veio piramidando, deve ter saído nessa inversão aqui. Aqui ele gerou um outro gatilho de entrada, aqui e aqui também, tá? Todos alinhados aí com médias móveis, médias distanciadas, afastadas, né, bem fortes aí a favor da tendência. É aquilo que eu falo para vocês, quem opera a tendência não passa fome, né, pessoal? Então essa foi minha visão aí do dia de hoje, espero que vocês tenham gostado. Vamos para cima e a game porra!